Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui falar um pouco sobre o software de modelagem de ventilação com CFD da Autodesk, que é o Flow Design. Vou apresentar um pouco as funcionalidades nessa série de vídeos e, principalmente, conhecer como é que eu posso utilizar ele para alguns recursos simples de ventilação, tanto urbana quanto interna. Então, aqui vamos ver um pouco sobre o Flow Design. Aqui é a interface inicial do Flow Design, que já conhece. A gente pode visualizar aqui como é que você pode importar dados, os modelos de exemplo e alguns exemplos que eu vou trazer para que a gente possa conferir. Mostrando aqui de início, um teste aqui, como é que funciona a interface inicial. A gente vê aqui um primeiro passo, que é quando você tem o objeto, né? Já está rodando a simulação, daqui a pouco vamos ver como é que a gente consegue entender melhor como trazer o objeto aqui para dentro do Flow Design. Então, aqui já trouxe o objeto, já tem até um exemplo de pessoa aqui, para ter uma referência. Como é que eu posso fazer isso e facilitar até na nossa análise e orientação? Então, a ideia é trazer dentro do SketchUp, o software de representação de modelagem 3D, ele consegue trazer e importar para nós aqui de maneira muito prática esses modelos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá para o SketchUp. Então, dentro do SketchUp, tem o nosso exemplo aqui. O primeiro passo para entender, quando eu trago para o SketchUp, eu vou fazer é perceber que o Flow Design ele vai trabalhar com volumes simples. Não vamos trabalhar com volumes mais complexos, até porque um CFD que não vai permitir visualizar tantas informações, você não consegue ter certos controles. Mas o legal é que você conseguir ter essa visualização. Então, o primeiro passo é atenção com as escalas. Então, quando for trabalhar, ficar atento às escalas. Vamos tentar fazer aqui no nosso edifício. Vamos trabalhar com um edifício que tem 7 metros por 5 metros aqui. Então, tem uma estrutura que a escala tem que estar adequada com aquilo. Quando você for fazer a extrusão, ficar atento à questão das faces, para que você não perca a questão disso. Então, a extrusão tem que ter algo mais próximo. Vou pegar um volume de 7 metros, com os 2 pavimentos, e adicionar aqui no meio um exemplo de varanda, por exemplo. Vou pegar aqui nesse exemplo, criei uma varanda, 1 metro aqui, só para a gente agilizar. E fazer essa sacada. O legal do Flow Design é você perceber essas nuances, quando você vai estar analisando ele de forma externa. 1,20 aqui para analisar. Então, aqui eu consigo ter uma noção. Como é que eu fiz aquela figura humana? Então, a figura humana eu trouxe nosso amigo aqui, coloquei ele na varanda ali, o que ajudou nessa situação. Então, eu consigo usar essa figura humana como referência, uma referência muito legal, até para mostrar melhor para quem estiver assistindo como é que funciona e de que maneira aquela sua ideia de simulação vai estar funcionando e ajudando na compreensão do seu projeto. Certo? Então, aqui só dando o último retoque para mostrar que tem uma coberta. Sempre é importante ter esse cuidado. Então, ficou lá um exemplo de varanda. O segundo passo. O segundo ponto importante é quando você vai considerar a questão da orientação. Lembra que o Flow Design vai ter uma orientação que está seguindo ali. Então, é importante que você olhe para o seu terreno e lembre qual é a orientação de vento predominante, porque o Flow Design vai fazer sempre um fluxo constante, então você tem que adequar que sua orientação esteja mais próxima daquilo que você vai querer com relação ao fluxo constante. Então, eu recomendo que o edifício dentro do SketchUp já esteja numa posição mais legal, próxima daquilo que você vai querer realmente que ele esteja. Então, aqui, por exemplo, essa varanda está para cá, supondo que o norte, a orientação norte é aqui para cima. Então, vamos entender que, da forma que ele está representando, a nossa ventilação vai vir de sul, porque ele é uma caixa lá. Quando você joga lá dentro, ele sempre vai considerar uma orientação. Então, tome cuidado quando for fazer esse tipo de observação. Lá dentro, você pode configurar e atentar. Então, aqui vamos orientar para que ele esteja assim, que esse lado da varanda esteja olhando aqui para o norte. E terceiro ponto muito importante é ver essa questão da exportação. Então, sobre a exportação. Sobre a exportação, o ponto legal de se tomar cuidado é assim, o formato.
O Flow Design, ele vai entender diferentes formatos. Então, o primeiro passo é entender quando você vai importar, olhando aqui para o Flow Design, clicando aqui nessas três, você tem Import. Você pode importar uma série de formatos. Basta pôr aqui, ó, formatos padrões, eles têm ó, STL, DWG, outros formatos mais específicos que podem ser trabalhados, ou até imagens, dependendo da volumetria. Eu recomendo sempre trabalhar quais formatos. Ou você trabalha com um objeto, ou trabalha com TXDS, porque são volumes mais compactos e em termos de representação fica mais fácil para você trazer do SketchUp para cá. O formato STL é interessante também, quem trabalha com Rhino, você pode trabalhar também com STL sem problema algum. Então, vamos lá no Sketch, voltando aqui. Então, vamos salvar nosso arquivo, né? Exportar, na verdade. Então, vou lá em File, Export, Modelo 3D. Export, Modelo 3D. E aqui, quando você vai fazer a exportação, ele vai trazer para a gente a janelinha de formatos. O formato que ele traz é o Collada, que é um formato padrão 3D, mas eu vou exportar no 3ds, como a gente viu lá, que ele aceita também, né? Então, colocar em 3ds para facilitar na hora de fazer o envio. Então, exporta. Vamos fazer aqui teste volume 1. E aí ele já avisa ó, quais são as entidades, quantas faces tem, principalmente a questão dos materiais, caso você tenha definido isso. Dentro do Flow Design, vamos trazer aqui o Flow Design. Então, vamos limpar essa simulação aqui e trazer uma outra simulação para nós. Então, dentro do Flow Design, a gente faz a importação. Como fazemos a importação? Aqui, ó, local, eu clico e vou buscar lá nos meus arquivos. Então, fiz a exportação, eu quero teste volume 1, que é o que ele vai reconhecer já. Senão, eu posso já especificar que eu quero o formato que eu fiz a exportação. No teste volume 1, ele vai reconhecer. E aí vem aquele ponto que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui ao lado nós temos um objeto de orientação, então eu recomendaria você ver de topo, para entender o que está acontecendo. Então, ele vindo de topo, a forma que eu falei, ele está trabalhando a ventilação vindo da esquerda para a direita, e nossa fachada está orientada para lá. Um ponto de muita atenção que você deve ter é a questão desse guia aqui, para não se perder muita coisa. Senão, às vezes, se perde com 3D. Então, aqui, ó, ele vem a orientação. Então, supondo aqui que ele está vindo a orientação. Se lá foi norte, ele está vindo de oeste para leste. Está naquilo que eu penso ou não? Eu preciso mudar. Então, ele muda aqui também. Ó. Se você vir em orientação, ele vai abrir essa caixa para nós. Você pode alterar essa orientação. Como? Você muda o ângulo de Z aqui, que eu estou rotacionando. Os outros ângulos vão girar a figura. Não é nosso interesse. Nosso interesse é quem? Z, que é a rotação. Então, eu quero, se o ângulo vem de lá para cá, eu quero que, na verdade, minha orientação venha no outro sentido, que o vento venha de leste para oeste. Então, é como se eu estivesse trabalhando nesse giro. Então, 180 graus, eu estou olhando aqui para cá, então dou OK, ó. A ventilação já vai vir ó, da esquerda para a direita, mas para mim isso é o leste. Por isso, atenção, pessoal, com a orientação, porque ele sempre vai vir nessa direção. E aí, vamos pensar também nos sentidos. Eu posso trabalhar esses planos de outra forma e os lados que eu visualizo. Eu posso ver esse de lado, posso ver ele de topo. Sempre o vento vai vir da esquerda para a direita e vamos entender essas partes. Nós já conhecemos aqui que foi a questão da orientação. Outro aspecto é o túnel de vento. Quando você clica, você amplia ou reduz o tamanho dessa caixa de simulação. E o mais importante é os settings da velocidade do vento. Então, nós já vimos outros vídeos sobre o Climate Consultant e outros softwares de características climáticas. Então, aqui é outra sacada. Você vai ter que ir lá, ver a velocidade do vento e orientar esse número para aquilo que você está trabalhando. Eu estou trabalhando numa cidade que a velocidade média do vento é de 6 metros por segundo. Então, você já vai conhecer melhor isso e dar o OK. Ele vai recalcular essa escala de vento, que está aqui à sua esquerda, seguindo isso. E dá todas as características da dimensão e principalmente da velocidade do vento, porque isso vai influenciar no seu resultado. Outro aspecto é a visualização.
você pode trabalhar ela 2D ou 3D, isso é, ele vai ver não só a questão das condições de vento, mas também do próprio modelo, como é que o modelo vai perceber essas pressões de vento. A gente pode analisar melhor com calma em outro vídeo. A velocidade, você pode ver, em vez de velocidade do vento aqui nessa escala, a pressão. Então, você vai ver, em termos de Pascal, como é que é a pressão do ar sobre aquela área, ou sobre aquele ponto. Isso é importante em termos de arquitetura, só para a gente entender melhor essa ideia da pressão negativa, zonas de pressão negativa e zonas positivas, e outros aspectos que vamos ver aqui. Aqui é o gráfico mostrando essa correlação da velocidade dos ventos, de pouco trabalha na arquitetura, os planos, como é que eu estou trabalhando isso, se são planos ou é uma superfície, aqui eu estou vendo um volume com relação a como vai se comportar o ar naquele entorno, essa massa que vai se comportando ao longo do tempo. Então, a gente percebe aqui nosso amigo, vou dar um giro aqui, nosso modelo, ele está ali, ó, a relação da pressão do ar. Ou eu posso trabalhar com os planos. Para arquitetura e obras, eu acho muito mais válido trabalhar com a ideia dos planos do que com a ideia do volume, por conta daquilo que está trabalhando. O tipo de sombreamento, que é a forma de visualização, você pode mudar isso para ele estar trabalhando com um modelo um pouco mais dinâmico. As cores vão mudar. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente perceber melhor isso. Você pode fazer uma iluminação e ele vai mudando isso. E aí entra um outro ponto, que é a forma de visão, né? Eu posso mudar ele de lado, eu posso colocar ele de frente, de topo, porque aí eu vou conseguir perceber a forma que essa ventilação vai estar fluindo. E dentro do cursor, se vocês observarem, eu tenho essa caixa com relação à posição do plano. Existe uma marca graduada aqui, que é onde vai estar representado um ponto de controle. Você controla a forma que a ventilação, o plano de visualização da ventilação, a partir dessa pequena bolinha que está aqui. Todos podem perceber, aqui eu tenho esse controle. Então, aqui eu controlo onde esse plano vai estar passando. E a partir desse controle do plano, eu vou ter uma visualização melhor disso. Seja de lado, seja de topo, por exemplo. Às vezes ele sobe, então estou na escala Z, ele está muito alto, então eu tenho que puxar ele aqui para o plano onde está meu edifício. Então, eu posso ver ele em térreo, ou como é que a varanda tem esse efeito, um pouco mais alto, para perceber isso. Seria isso, pessoal. Nos próximos vídeos, vamos ver mais detalhes de análise disso, com outras informações dentro do próprio Flow Design. Como é que a gente exporta, como é que a gente pode salvar essa visualização e usar dentro dos nossos trabalhos. Valeu, até mais. Fique de olho no canal.